Boa tarde, cabe-me a mim fazer as apresentações. Muito obrigado por terem vindo. Aqui um momento histórico, não é? Voltarmos a estar com este pessoal todo reunido. Estamos aqui a propósito da reedição e pela primeira vez em vinil do terceiro capítulo, um disco muito marcante na história dos The Weasel, marcante para a banda, marcante para todos aqueles que ouviram, considerado uma espécie de um disco de culto, e é muito interessante porque faz, ora hoje, que dia é hoje? 12? Faz 13. Então faz no dia 16, portanto, não sei, segunda-feira, faz 27 anos que os The Weasel tocaram no Ritz Club, que era um local que existia ali perto dos restauradores, infelizmente já desaparecido. Faz 27 anos, eu fui ver, e eles fizeram duas datas, 16 e 17 de dezembro de 1997, e só para nós vermos a dimensão destas coisas, estamos aqui perante um caso de longevidade na música portuguesa e, por que não, na música mundial, numa altura em que vivemos uma época tão efêmera, em que tudo passa tão depressa. É muito bom estarmos com alguém e com um grupo que se tem sustentado, embora com uma interrupção, mas tem sustentado ao longo dos anos. E essa data foi uma data muito importante nesse ano de 97, porque era a produção que eles fizeram no Ritz Club nesses 2 dias, a abarrotar, com os amigos todos, portanto foi uma espécie de colocar em palco tudo aquilo que tinha acontecido no passado. Esteve o Sérgio Godinho, creio que teve o Sam, não foi? Sam teve o Sunrise, Bossa e Si. Portanto, os amigos mais... Aquilo era uma espécie de... Aquelas conquistas que nós hoje vemos e que acontecem na Mel Arena ou na Altice Arena, aconteceu naquele sítio. Portanto, aquilo foi uma primeira grande conquista que os The Weasel tiveram e um bocadinho alicerçado neste disco e em tudo aquilo que tinha acontecido no passado. Este disco, para mim, também é um disco muito importante, para mim como ouvinte, e importante para a banda, porque eu acho que em todas as bandas, se nós formos... Há sempre um disco que transforma, tira a banda de um pequeno... uma determinada obscuridade e que lhes começa-lhes a dar luz, não é? Dá-lhes uma nova dimensão. Chega a mais pessoas e faz com que as coisas, a partir dali, nunca mais sejam iguais. Aconteceu isso, imagino, com os Chutes e Pontapés, aconteceu com o Circo de Feras. Era uma banda também marginal, que já tinha o seu público, mas depois com o Contentores, o Não Sou o Único, não sei o quê, mais pessoas ficaram a conhecer. Com os Nirvana aconteceu com o Nevermind. Portanto, em quase todas as bandas há um disco que tem esse poder transformador e de fazê-los chegar a mais pessoas. É um disco, a meu ver, é um disco que eu ouço regularmente, mas agora tenho escutado mais. É um disco também muito importante porque é um disco doce, mas é um disco áspero, é um disco que tem canções, é um disco que tem experimentação, portanto tem os teus pequenos interlúdios. É um disco que faz um cruzamento de gerações, portanto tanto traz pessoas novas como o Sam, como vai buscar um ator, o Cine Felipe, que é uma pessoa de outra geração. É um disco que tem aquilo que hoje chamamos o spoken word, não é? O encostei-me para trás na cadeira do convés é um momento de spoken word para uma banda que no fundo também estava a tentar descobrir um som. Eu acho que esse disco é determinante nessa descoberta de um som. E depois, respeitando toda a parte instrumental, acho que é um disco que confirma um novo... Não lhe vou chamar poeta, mas... Ou porque não? Portanto, um novo escritor na música portuguesa. Aquilo que o Carlão conseguiu com este disco foi uma coisa muito... Nós estávamos carentes disso. Havia, no passado, Rui Reininho, Regina Guimarães, o Carlos T, o Tim, o Adolfo Luxúria Canibal, enfim. Mas o Carlão trouxe um discurso que nós não... Era uma coisa nova, que ainda não tínhamos experimentado. E é bom que também não esquecer uma coisa. Os anos 90 foi um ano de muita coisa a acontecer, não é? A indústria, os festivais de verão, os concertos de estádio, todos a acontecer. Mas nós éramos muito... A nível de música portuguesa foi uma década muito estranha. Porque todas as pessoas que tinham a nossa idade, e os próprios da Weasel começaram por escrever em inglês. Portanto, é uma década que se não fossem pessoas como o General D, o Boss, AC, o Carlão, nós não sabíamos
em que país vivíamos. Porque depois, sei lá, os Santos e Pecadores cantavam outras canções. O Pedro Brunhosa também, fundamental nessa década, mas, enfim, não cantava necessariamente sobre a nossa realidade. Que país é este, não é? Que década é este? Que país é que nós estamos a viver? Isso não estava refletido na música. E os da Weasel, e muito pela caneta do Carlão, trouxe-nos essa realidade, dele e de outros, mas ele trouxe-nos muito essa realidade. Que vida é esta que nós vivemos? Portanto, isto são pequenas nuances que me parece que fazem deste disco um disco muito importante, e agora até houve essa eleição da revista Blitz, dos melhores discos, enfim, uma coisa sempre muito pessoal, não é? Cada um tem os seus critérios, mas eu não tenho dúvidas em colocar este na minha lista dos 5 melhores discos dos últimos 40 anos da música portuguesa, e eles sabem que eu não estou a fazer nenhum favor. Acho que a banda já todos os conhecem. Eu vim cá só fazer a apresentação porque achei que nesta conversa acho que era importante ter uma pessoa como o Alexandre Guimarães, felizmente um meu novo camarada na Antena 3. Porquê? Porque o Alexandre, quando veio ao mundo, tinha 1 ano quando este disco saiu. Portanto, para mim também é importante, não necessariamente a minha visão do disco, mas saber que importância tem este disco e esta banda para uma pessoa bem mais nova, felizmente, bem mais nova que eu. E por isso a palavra ao Alexandre Guimarães. Olá a todos. Desde já muito obrigado aqui ao Henrique pelo convite, por estar aqui. É obviamente um privilégio. Já tive a oportunidade de entrevistar vários elementos da banda individualmente, hoje pela primeira vez em conjunto, e eu gostava muito de começar por este pormenor que o Henrique menciona, que é: eu tinha 1 ano quando saiu este terceiro capítulo, eu nasci em 96, portanto se calhar algumas perguntas vocês já viram a resposta, mas eu tenho esta oportunidade de satisfazer a minha curiosidade, portanto é isso que vai acontecer durante também a próxima hora. E eu gostava muito de começar também pela capa, e acho que se eu começo pela capa tenho que começar por ti, João, porque é a tua mão que vemos aqui na capa. É melhor. E este W que aparece evidenciado não há de computador, ou seja, é mesmo a tua mão natural. Está aqui. Então, vamos lá. Gostava muito de saber se te lembras do dia e do momento em onde é que tu estavas quando te lembraste de ter esta ideia, e de quem é que tirou a fotografia, em que condições é que foi tirada a fotografia, ou seja, onde é que tudo isto aconteceu para esta capa ser criada? Epá, eu na altura estava a estagiar numa agência de publicidade e felizmente tinha acesso, enfim, a fotógrafos, a designers, enfim. E quem me ajudou a fazer a arte final, lembro-me que foi Patrícia Sobral. A fotografia, não tenho a certeza se já foi o Kenton Thatcher, que hoje em dia ainda trabalhamos com ele, um fotógrafo inglês que reside em Lisboa há, sei lá, há mais de 30 anos, não é? E pronto, quer dizer, a ideia surgiu-me porque era uma nova fase, era o nosso terceiro capítulo, era o capítulo número 3 da nossa carreira, e ocorreu-me por causa das linhas da vida, etc. Enfim, não vale a pena aqui estar a filosofar muito. Colocar na capa algo que quisesse dizer isso, um novo rumo, uma vida, enfim, que nós esperávamos todos que fosse longa na música. E depois, pronto, eu sempre vi isto honestamente como um M, nunca como um W, mas depois de repente, pronto, não sei porquê, deu-me assim um vibe. Tirei uma fotografia para fazer a maquete e depois quando vi o W, pronto, epá, é isto mesmo, e assim foi. Muito bem. Mas não sei se está ligado este microfone. Está ligado? Você está melhor. Está assim que este está melhor. O primeiro registro de terceiro capítulo, e corrijam-me se estiver enganado, é o concerto acústico da Antena 3 em que se toca o Duia? Sim. É o primeiro registro que tu gravaste, ouvi dizer, em cassete, glue, também já lá vamos. Eu tenho lá. Tu, João, não querias fazer o concerto acústico? Mas porquê é que não querias fazer o concerto acústico da Antena 3? Epá, na altura nós... Aliás, este disco começou a desconstruir um pouco isso, e se calhar foi à conta do concerto da Antena 3 que derrubámos aqui alguns fantasmas e etc.
Andava tudo muito à volta da maquinaria, através do Armando Teixeira. Eu achei na altura que não estávamos preparados para fazer um unplugged. Aliás, recusámos pá, aí umas 2 ou 3 vezes, até que alguém insistiu mesmo muito e lá aceitámos. Mas eu fui contrariado. E se calhar foi das melhores decisões que nós tomamos, porque de facto libertou-nos de montes de correntes, e arriscámos, e se calhar foi uma das melhores decisões que nós já tomamos. Porque acústico, passar o nosso som que vinha de um rock hip hop industrial muito noisy, muito, como é que eu ia dizer, muito musculado, para um unplugged, pareceu-me na altura que seria suicídio. Mas olha, afinal não. Correu bem. Sim, diz, correu bem, não é? Correu bem. Para ti, Glúten, tendo essa experiência exterior, como é que tu apanhas esta gravação? Ou seja, tu já eras fã, já acompanhavas, porque decidiste gravar. O que é que há nessa gravação que não há em mais lado nenhum? Tenho a ideia que há registros dessa gravação que não estão, por exemplo, na gravação depois para o álbum. Como é que tu apanhas da Weasel no concerto Antena 3? Como fã atento? Sim, na verdade eu não sei como é que consegui gravar aquilo. Sei as canções que lá estão, e agora também quando fizemos a exposição no Almada Fórum, na realidade fui recuperar, porque essa cassete está a algures na casa dos meus pais, mas eu recuperei digitalmente porque na exposição as pessoas podiam ouvir os sons ao vivo, e são para aí uns 6 temas, e na realidade tenho ouvido aquilo assim regularmente. Mas chegou a sair uma edição do Dou-lhe com a Alma com o concerto ao vivo na Antena 3. Só que não tem o do Ia, porque iria sair no terceiro capítulo. Acho que estão todos os temas menos o do Ia, né? Mas é essa gravação que teve na exposição? Não sei. Isso é que eu já não sei. Pois, porque ele parece assim mais raw. Ok. Mais raw. Yeah. Guilherme, gostava de perguntar, porque todos os registros que há deste álbum, sente-se sempre que para ti é um álbum muito, muito especial. Ou seja, não sei se é o mais especial, não quero estar a catalogar, mas não sei se é por ser o primeiro em que trabalhas a 100%, que eu acho que no anterior, do com a Alma, dás só uma mãozinha ali ao... Já vamos finalizar. Exatamente. Ou seja, o terceiro capítulo é o primeiro em que estás 100% do início ao fim. Sim. Porquê tão especial? Portanto, ele chama-se o terceiro capítulo, mas para mim é um segundo capítulo. Porquê? Porque eu acho que se os 2 discos anteriores conseguem, acho que há ali uma solução que se consegue resolver ali. E acho que o terceiro capítulo realmente é um disco que leva para outros caminhos, desde a experimentação. E acho que se criou ali um clima especial. Há coisas que também não têm assim uma palavra muito específica para descrever as coisas, não é? Claro. E nesse aspecto acho que é um disco de facto especial. Acho que não sou só eu que acho, Sim. mas realmente isso acho que é um ponto fulcral mesmo. É o disco que muda mesmo da Weasel para outra fase. E eu acho que a primeira fase, ou portanto os primeiros 2 discos, conseguem ter ali uma estrutura mais vincada e definida, que depois se desconstrói com o terceiro capítulo. E a partir daí seguimos, mas nesse aspecto, e assim de uma forma muito lata, acho que é um disco que realmente abre muitos caminhos. O que é a discussão que aparece no início da Tudo na Mesma? É o Quaresma que gravou. Isso foi uma... Eu tinha a mania de andar com um gravador para captar nessa altura. Isso foi uma confusão que houve lá ao pé do sítio onde eu costumava parar com um amigo. Foi ao lado do Salvado, não foi bem foi um bocado ao lado. Foi uma confusão com estávamos a jogar com uma bola qualquer e houve uma pessoa... Há um Alexandre, que eu creio porque é o meu nome, que alguém diz Alexandre e alguém está tramado com o Alexandre. Está muito chateado. E então captei isso e pensei usar precisamente no caso dos polícias, não é? Não é? Não, é tudo Não, mesmo. exatamente. E pronto, ele lá ficou. Tipo Mas porquê a ligação? Porquê ligar essa discussão à Tudo na Mesma? Porque o Tudo na Mesma tinha um bocado aquela coisa de rua, de confusão e de estrilho, né? E então pronto, acho que foi por aí, né?
Faz sentido, faz sentido. É o primeiro que fazem com o Valentim de Carvalho, este álbum. É o primeiro com... E o que é que mudou nesse transitar para trabalhar com... Há aqui uma história muito curiosa. A Valentim de Carvalho já é EMI, Valentim de Carvalho. Sim. Yeah. Recusou o primeiro álbum dos The Weasel, não quiseram editar. Passados 3 anos andavam atrás de nós como feitos loucos. E foi agora queres? E foi uma sensação incrível. Ao mesmo tempo, sabíamos que os 2 primeiros discos foram lançados por editoras independentes, uma mesmo muito, muito independente, que se chamava Margem Sul, do Mário Dimas. A segunda, Margem Esquerda, do Mário Dimas. O segundo, do Manuel Faria do Estrovante, que era a Dínamo, que também andou feito louco atrás de nós e conseguiu assinar-nos. Mas depois, quando vem uma multinacional como a EMI Valentim de Carvalho, eu confesso, ficámos assim meio receosos, tipo, vais passar de uma independente para uma multinacional, vão dizer que tu és um vendido, ou isto e aquele outro, ao mesmo tempo estás ao lado de nomes como Amália Rodrigues, ou Rui Veloso, é super estressante pensares que estás de repente num catálogo cheio de nomes colossais, e isso obviamente mexeu connosco, ficámos assim meio receosos, enfim, que é uma grande responsabilidade. Depois o investimento também não tem rigorosamente nada a ver com as independentes. Depois tudo o que tem a ver com a comunicação, enfim, a promoção, etc., foi um grande salto. E eu confesso que nós na altura ficámos assim meio... quando devia ser ao contrário, não é? Tens uma multinacional atrás de ti, tu obviamente ficas em êxtase, entras em êxtase. Mas na altura nós vacilámos ainda um bocadinho, mas depois, olha, bora lá, vamos aceitar o desafio e bora lá. E assinámos. Mas foi, por exemplo, para ti, Carlão, que tal como o Henrique mencionou no início, como o escritor, tu vens de um olho com a alma, que mencionas que a música comercial não presta. Exato. E agora assinas para uma multinacional. Isso foi complicado, enfrentar essa letra do passado? Foi... havia uma série de ideias feitas que eu acho que são muito características da adolescência, daquela coisa, sabes, de disparar para todos os lados. E a verdade é que eu depois percebi que, pelo menos no nosso caso, há de haver outros casos, mas no nosso caso, a multinacional, quando nos assina por causa daquilo que somos, não para criar outra coisa ou para mudar aquilo. Tipo, vamos pegar nisto para... E a verdade é que há N projetos, sempre houve, desde o início da música, que são um bocado produtos, feitos à medida de uma indústria e de um mercado, e que têm mesmo esse objetivo. Sim. E há outros que não. E depois, por exemplo, eu quando digo... O que me irrita, aquilo que eu digo no Dou-lhe com a Alma do comercial, é que foi uma coisa que eu comecei a dizer anos depois, que é... isso, e inclui os géneros também, que é... Música comercial, a mim não me quer dizer nada. Sim. Ou é boa ou é má. Porque dentro da... depois comecei a perceber então, os Beatles, os Michael Jackson, sei lá, tanta música boa que é super comercial, Bob Marley... podia estar aqui e vamos descartar isso tudo? Claro que não, mas na altura, quando escrevo no Dou-lhe com a Alma, 18 ou 19 anos, tinha um bocado essa cena assim, mega punk, de isto é comercial, é lixo. Depois comecei a crescer e a perceber que havia mais zonas cinzentas e que as coisas não eram assim tão simples. E fiz algumas alterações. O Dou-lhe com a Alma já, por acaso, acho que não, mas noutras letras, porque fui... Sim, tu dizes que foste cuspindo para o ar. muitas vezes para o ar e caiu-me em cima. Sim, mas eu acho que é normal. Faz parte. Crescimento? Do crescimento, exato. Ou seja, é a diferença entre o crescimento estar gravado num disco e toda a gente... Exatamente. Eternizado, não é? Exatamente. E toda a gente depois pode ouvir. Para ti, Virgul, também tenho que perguntar, porque também é o teu primeiro capítulo, não é? Exatamente. Neste caso, gostava que me explicasses também a tua sensação de ver também esta reedição em vinil e a importância... É especial e por ser o meu primeiro capítulo, eu lembro-me até, estavam a falar há pouco do primeiro concerto na Antena 3,
quando gravamos, aliás, cantamos a primeira vez o Duia, e eu miúdo, e eu tinha acabado de chegar, mas já me queria impor e queria que a música saísse nessa tal edição. Mas porquê é que não sai? Lá está, aquelas coisas de maturidade que depois eles já tinham alguma experiência e sabiam que podia ser uma mais-valia neste álbum, e assim foi. Foi a grande experiência. Lembro-me de muita da ajuda do Jay, da experiência que eles já tinham, do Carlão também, mas muito do Jay, faz isto, faz aquilo no estúdio, porque estava ali completamente verde, não tinha qualquer experiência, e tive esta sorte e essa felicidade de juntar os da Weasel em 97. Tinhas 16, não é? 16. 16 anos, porque houve meio testes. Chegaram a testar com o Sunrise também, para o lugar do Virgul. Sim. Fizemos não sei se chegámos a fazer concerto. Fizemos concerto com o Sunrise, Que entra no álbum. no Algarve, ok. Depois experimentámos a Sunrise e experimentámos mais alguém, mas pronto, não tinha nada a ver, não se enquadravam muito bem, enquanto que o Virgul... Vou saber isso agora. É? Ser conhecido o único. Não tinha nada a ver. Aquilo que o Virgul trouxe à banda, nenhuma das outras pessoas, mas foram tentativas assim também, muito passagem, porque víamos que a coisa não funcionava. O Sunrise é um rapper incrível, Sim. boa onda, Tem uma tudo certo, participação no álbum. da nossa mais ou menos vizinhança, tudo certo, mas no The Weasel a coisa não rolava. E o Virgul, quando chega, apresenta logo uma série de qualidades que realmente faltavam à banda. Portanto, aí foi logo de caras. Não foi fazer mais do que já estava a ser feito, foi acrescentar... É no concerto que já mencionámos aqui da Antena 3 que tu dedicas à Cláudia, a Duia. Sim, Na altura era uma Cláudia, estavas apaixonado. a minha Cláudia. Sim, exatamente, que o João até pensava que era para a Cláudia dele. A tua Cláudia não ouviu? A minha Cláudia não ouviu, mas a Cláudia dele ouviu. Pois, interessante. Pensar que era para ele. Exatamente. Hoje, porque é que esta edição em vinil, ou seja, mesmo falando do formato físico, para vocês que, para mim, eu não cresci com o vinil. Eu cresci com o CD no Discman. Ou seja, para vocês que cresceram com o vinil, é importante terem o terceiro capítulo em vinil na prateleira? É muito importante. E para o DJ, sim, o homem do vinil, é verdade. Eu ia dizer que para mim é mesmo especial por isso, porque tive a oportunidade de ver aquilo em cassete, primeiro, gravar, e depois, tipo, com o percurso como DJ, tipo, ter um vinil de uma banda e depois, ainda por cima, pertencer a ela uns anos mais tarde, é uma cena mesmo linda e gratificante. Tu viste o... Apesar de eu não tocar no disco, né? Mas é tão especial, Claro. que... Tu viste o concerto do Sudoeste, de 97. Sim. O primeiro concerto do primeiro Sudoeste, Do primeiro Sudoeste vivi. enquanto fã, Enquanto fã. na plateia. Sim, na realidade foi o meu primeiro festival. E na altura já estavas naquela de... eu gostava mais de estar ali em cima. Não, nem sequer pensava nisso. Mas, Como é que está a tua entrada já agora? Para quem pode alguém sempre não conhecer, ou seja, a tua entrada em The Weasel dá-se só depois mais tarde para o Redefinições, se não me engano. sim. E é o quê? É um casting? Vocês fazem um anúncio? Vocês chegaram a fazer anúncios para integrar membros ou na Antena 3 ou na Leeds? eu acho que foi MC, sim. Não, eu ouvi essa história antes. Sim. Para MC, fizemos. E sim, na altura ele VT5. Para mim foi o Quaresma viu-me a tocar no ponto de encontro em Almada e convidou-me basicamente a ir fazer esta audição. e depois foi no Zé da Cadela o ensaio. E quando acabou o ensaio foi mostrar-me mostraram ali a lista dos concertos, que era a tour do Podes Fugir, e pronto. E tu lá foste? E eu lá fui. E fizeste muito bem. Sabe-se que neste álbum ficaram coisas de fora, pelo menos é o mesmo de ser vida, que é a música com o Sam daqui. Ficaram muitas mais de fora? Dessa nós
recordamos-nos melhor porque foi com o Sam. Sim, não é? Não é? Um homem que teve sucesso entretanto, né? Teve algum sucesso. Mas sim, nos álbuns ficam sempre montes de temas fora. Aliás, nós tínhamos por hábito até compor a mais, que é para depois fazer uma seleção mais rigorosa. Mas de certeza absoluta que ficaram, e se o Quaresma for lá aos discos rígidos, de certeza. Ficam sempre, em todos os álbuns ficam Pois, mas vocês na biografia da Weasel mencionam que o Quaresma gosta muito de revisitar e de fazer o levantamento do que ficou para trás. Por exemplo, pegar a música que tem com o Sam da Kid e que não chegou a sair, mas depois, pelo que eu percebi, há pelo menos o arranjo do baixo dessa música com o Sam da Kid, que é do Casa. Ou seja, pegaram pelo menos no baixo. Yeah. Lá está, é daqueles episódios que, pá, eu faz de conta, eu gravava muito aquela malha, mesmo. Adorava. Sim, é verdade. Mas não encaixou com a letra, ou com a métrica, ou com a paisagem que nós tínhamos na cabeça. O tema não morre, fica na gaveta, mas, sei lá, depois, anos mais tarde, fomos lá à gavetinha e fomos recuperá-lo. Porque é sempre assim, há sempre, por uma razão ou por outra, ou porque o meu irmão não sentiu a música na altura e não conseguiu escrever a letra, depois, anos mais tarde, já apareceu uma paisagem que se enquadrava, podia se enquadrar na música, e isso dá-se constantemente. Temos sempre músicas na gaveta que depois vamos lá por uma razão ou por outra buscar. Deixa-me só contar já agora conto só uma história. Quando estávamos a pensar esta edição, o vinil tem um problema que o CD não trazia. Um CD leva 80 minutos de música, portanto era música à farta, não é? Mas quando passamos para vinil, cada lado do vinil, para ter alguma qualidade, pode ter aí 21, 22 minutos. Ora, se nós fôssemos pôr os interlúdios todos, não sei o quê, aquilo por um bocadinho, mas cedia. Tinha que ser um disco duplo. E eu falei com o João, disse, João, pá, vamos cortar aqui se calhar alguns interlúdios. E João, isso não, porque isso vai distorcer a obra original, e felizmente não o fizemos. E depois fomos buscar também as remisturas. E aí aparece, este disco tem um dos inéditos, o Mob Deep, que é um inédito que ficou na altura, que é o Carlão muito zangado com... Não, mas na verdade o Mob Deep era o tema. Eu fiquei parvo quando ouvi isto, porque já não me lembrava disto. Não me lembrava mesmo deste tema, não me lembrava. Me lembrava-me, sim, desta letra, noutro tema, que era precisamente o tema onde o Samuel entrou, exatamente. Que tinha beat e que tinha a tal malha de baixo que depois entra no Casa, mas esta versão assim não me lembrava. Quando o meu irmão mostrou agora por causa da edição, fiquei, porra... Foi uma sorte, porquê? Porque eu na rádio, na altura, a promoção da EMI enviou-me um CDR para, olha, podes começar a tocar o disco. E o último tema era o Mob Deep. Mas... E depois mas a pessoa, na altura, Paula Freitas, disse, olha, vou-te pedir só para não toques o último tema, porque... a banda decidiu não colocar o tema no disco. Pronto, e o tema ficou guardado numa caixa, não é? Ficou lá no meu arquivo, até quando houve a ideia de, espera, eu acho que tenho um inédito. Vocês querem... Então, aí está o Mob Deep, finalmente vê a luz 20 e tal anos depois. Que cena. Eu até acho que isso foi o Amandio que fez um mashup, agarrou num tema que não foi utilizado e um bocado de uma letra que mas não eu acho foi, que não, juntou porque as duas a coisas, intenção e a maneira como está é diferente. Pois é, A métrica... Eu não me recordo muito bem da origem daquilo. Deve ter tocado, está lá a guitarra, não é? Mas também não me recordo. Foi daqueles temas que ficaram guardados na gaveta. Anos. Lembram-se que eu era um chato, sempre com a VHS a filmar. Olha, Está lá. podíamos ter gravado e já estávamos aqui a contar outras histórias. Por acaso é pena. Yeah. Sobre este terceiro capítulo também, João, como membro fundador, posso dizer assim, gostava de perceber a que sítios é que ainda não tinham chegado e que este disco fez-vos chegar. Ou seja, que memórias tens e te percebeste na altura, ok, eu nunca estive aqui e este álbum trouxe-me aqui. Pois lá está. Para já a entrada do Virgul levou-nos para deu espaço para nós explorarmos outro tipo de paisagens. Como ele canta, além de rapar,
já pudemos compor canções, ou seja, para uma voz mais melódica, para mais musical, digamos assim. E obviamente quando tens esta possibilidade, tu também compões de outra forma, porque já vais sem medo para outros géneros, digamos assim. E ele, como é muito versátil, do reggae, do raga ao hip hop, a canções mais melódicas, então deu para nós construirmos outro tipo de disco completamente diferente. E ao mesmo tempo começámos a explorar pela primeira vez paisagens mais acústicas, nomeadamente este episódio da Antena 3 abriu aqui o espectro para gravarmos coisas mais com bateria em vez de ser com programações, e então acho que foi um disco com uma grande viragem na nossa, por todas as razões, pelo Virgul, pelo Guilherme. O Armando era muito, como é que eu ia dizer, conservador em algumas coisas das programações e etc. E nós não tínhamos nem sempre esse espaço para poder explorar coisas mais viris, mais musculadas. E esse disco foi um ponto de viragem. Eu diria que o terceiro capítulo foi mesmo um ponto de viragem na nossa derrotura, com algumas coisas que tínhamos andado até ali a fazer. Lembras-te de algum concerto em especial, ou seja, que viste o número de plateia, ou que se viste num sítio em que... isto aqui é... Desse ano. Sim, o Sudoeste com o Virgul partido. Não, 97. Nós fomos lá nesse ano. Exatamente. Pois foi, 97, exato. Estava a ver se estavas com atenção. O primeiro soubeste? A primeira edição? Pois é. Exatamente. Marilyn Manson, não é? Marilyn Manson. Na verdade, Marilyn Manson. Blur também, se não me engano. Foi incrível. Belcarto. E foi a primeira vez que a gente sentiu uma multidão para cantar as nossas músicas. Acho que nós ficámos, sei lá, incrédulos ver aquela multidão toda a apoiar a banda, etc. Eu acho que foi o primeiro sinal que nós percebemos que se calhar alguma coisa de especial ia acontecer connosco. Gostaram da repetição deste ano? Foi nostálgico. Nós estávamos se eu posso dizer nervoso. Eu raramente fico nervoso, mas desta vez era o Sudoeste, nós tínhamos tantas histórias lá, tragédias, inclusive marcou-nos tanto a passagem pelos palcos do Sudoeste que fizemos também o nosso DVD, parte das filmagens foi lá feita na altura. Fizemos coisas loucas e incríveis e ficaram na nossa memória para sempre. Por isso é que foi realmente, se calhar a última vez, não é? Vamos ver. E claro, avivou-nos montes de coisas. Foi incrível. Também gostava de perceber um bocado mesmo na metodologia, porque há músicas em que tu não apareces neste álbum, mas depois há interlúdios em que só tu é que aparece. Ou seja, como é que vocês combinavam isto na altura? Vocês estavam no estúdio juntos e aquilo saía ou que saísse em estilo jam session? Estava mais programada de antecedência? Como é que acontecia? Exatamente isso. Jam sessions. Eu estava na altura com imensa pica e de vez em quando ficávamos eu, o Quaresma, lembro dele, o Quaresma e o Jay, o Gilas também. O Carlão era o homem da caneta mais preciso, não tão de improviso. E nós ficámos a curtir e depois ficou... Aliás, o disco também fica muito marcante por isso mesmo, porque era o que nos saía, era o que nos via a alma. E eu lembro-me do Jay, isto vai entrar, isto vai ficar. Sério, isto vai ficar. É como está tocado. É como ficou, é como... Aliás, nunca mais largámos isso, até o último álbum. A partir do terceiro capítulo até nisso é incrível. A partir do terceiro capítulo sempre registámos os momentos mais loucos das sessões. Tipo, isto vai ficar. Então, mas isto nem sequer está preparado, não interessa. Isto vai ficar. Isto cheira-me que vai fazer sentido. E até ao último álbum, até ao Amores Querem Mal Dizer, nunca mais abandonámos essas ideias. Íamos sempre para o estúdio, pegávamos nos instrumentos, põe a gravar, o que fizemos agora fica. E pronto. E tiveram vários dias em que não ficou nada? Claro. Ficaram as cervejas bebidas e... Muitas. Qual é que é a principal diferença de fazer música em 1997 para 2024? A principal diferença?
Para começar, estamos mais velhos. Não, a principal diferença... Eu acho que hoje temos mais ferramentas, acaba por ser um bocado mais fácil, de alguma forma. Acho que o facto de termos muita coisa que nos influencia, às vezes faz-nos um bocadinho estar um bocadinho perdidos. Eu acho que o facto de, na altura, ouvíamos aquilo e era aquilo, e era a mescla de coisas que cada um gostava e que trazia para cima da mesa, tornava-se algo especial. Por vezes, às vezes, acho que é isso. Quando estenda mais, não sei se alguém quer acrescentar mais. Não, era um bocado a primeira parte da resposta do Virgul, já é os meios, era muito difícil, tempo de estúdio era um luxo, era caríssimo, e hoje em dia realmente é muito mais fácil, pai, qualquer puta em casa consegue gravar vozes, por exemplo, a soarem bem, e isso evoluímos muito nesse aspecto, ainda bem. Depois há aquele outro lado que há muita coisa também a acontecer, mas eu acho que é mais a maneira de compores e gravares a música é completamente diferente. Não vou dizer melhor ou pior, é diferente, mas muito mais fácil, isso sem dúvida, muito mais fácil. Por favor, mais muitos. Isto é bom. Esquete, com disquete. Isto é rapaz fazia um microzinho com microfone, dá-me bem disquetes. Vai. Desculpa, esta disquete, isto é um achado. Esta disquete é do Amândio Bastos. Era do Amândio Bastos, que foi o produtor deste disco e que acompanhou muito os da Weasel. E ele mudou de estúdio e estava num sótão, e a pessoa que foi para lá, mesmo ao lado da Antena 3, como sabia que eu gosto destas coisas, disse: pá, arranjei aqui umas coisas, acho que tu vais gostar. E apareceu-me entre elas esta disquete que diz da Weasel, Dou-lhe com a Alma, portanto o disco anterior, Cubase Audio Files. Portanto, quando eles falam desta, realmente estamos a falar de outro tempo, Quantos não é? megas é que isto tem megas, não é? Não sei, Fico, eu já Está com 2 megas, espera aí. São o quê? Diz-me, parece. Não sei, provavelmente. Não, megas é um bocado difícil. Era megas, sequer era megas. Não, acho que agora já há uma dificuldade. Portanto, só para um bocadinho para auxiliar esta ideia de como é que as coisas foram, não é? Felizmente, pronto, deixaram de ser, mas teve o seu tempo, mas está aqui é um pedaço de história, não é? Eu confesso. As bobinhos, né? Dávamos com as bolinhas, com a fita. Tínhamos aqui um master, eu lembro da gente uma vez estar. Temos aqui um master, está a gravar. Este álbum continuará a ser tocado ao vivo no próximo ano, pelo menos três datas anunciadas. Essas vão acontecer. Não vou perguntar se são as últimas ou não. Vamos só deixar ver acontecer. Gostava de perguntar ao Quaresma se o Quaresma tem alguma curiosidade em pegar em coisas que não saíram e meter cá fora. Do que tens por lá que não saiu. Tenho lá... Na altura, eu lembro perfeitamente que a gente tínhamos a base era feita pelo Armando, tinha um beat já, provavelmente com alguma melodia lá por cima. O Nobre era sempre o primeiro a agarrar linha de baixo. Passava uma cassete a mim e era assim a cassete. Eu em casa tocava por cima, a rodar e gravava por uma cassete. E então... Isto, perguntaste se há alguma vontade de publicar o que está aí dentro. Está nessa biblioteca. Tenho muitos cassetes lá em casa, era isso que eu ia dizer, que é com esboços de alguns temas que depois foram desenvolvemos e outros que ainda lá estão. Se há interesse em lançar isso, não sei. São coisas muito inacabadas, outras sem voz, outras com voz. Sem voz é melhor. Quem sabe no futuro, se não agarramos nisso, ainda estou. Eu tenho caixotes e caixotes de cassetes, tenho que as ouvir todas porque não escrevia nada nas cassetes e não sei o que é que está lá gravado. Passar aquilo para o digital ainda dá um bocado de trabalho. Tenho feito, tenho já algumas coisas que eu até já mostrei, outras ainda não mostrei, mas espero que para reavivar a nossa memória das coisas que gravamos.
terceiro capítulo, desde já a minha sugestão é um ótimo presente de Natal, fica a ideia, para esta quadra natalícia. Henrique, não sei se queres acrescentar alguma pergunta, se tens algo para finalizar. Estou satisfeito, já me reavivou também muitas memórias. Exato, é ouvir, é reouvir. Voltando, há uma que eu tenho muito presente, que foi nesse concerto da Antena 3. Estávamos no auditório, portanto foi gravado no mesmo local onde foi feito aquele concerto dos Chutes, ao vivo na Antena 3, com o Homem no Leme, e que os Chutes também dispararam para aquilo que são hoje, não é? E eu lembro-me, não sei se o João, acho que foi o João que me disse, olha, aquele ali é o Virgul, e o Virgul com os seus 16 anos, eu lembro que tu muito magro e vinhas assim tipo com uma gabardina, assim meio... muito tímido, e assim, e ele depois chega lá e abre logo o jogo todo, não é? Abre o jogo. E eu acredito que nesse concerto participa o João Gomes, nas teclas, não é? O João Gomes da Orelha Negra, Desfogo Fogo. Foi sempre também uma pessoa muito, muito E não está no terceiro capítulo? Está também, não é? Uma pessoa que está aí muito. E entre outro, depois do Miséria, estamos a estar sério. Mas é isso. O Ritz é terceiro capítulo também, o Ritz. O Ritz é terceiro capítulo. O Ritz é dezembro, portanto, o Ritz foi em 16 e 17 de dezembro de 97. Fizemos Porto, né? Fizemos o Art Club. Art Club. Mas aí já como vocês foram os convidados. Não, em Lisboa metemos a carne toda no assador, depois no Porto. Nós... Aqui nem o táxi pagamos, tipo, aos convidados. E esse concerto no Ritz Club, o vosso como outros, aquilo podia ter acabado em tragédia. Nós podíamos não estar aqui. Porque aquilo era um edifício já muito debilitado, aquilo era um dancing nos anos 20, portanto era assim uma espécie de um cabaré lisboeta, e a estrutura estava muito debilitada. E ver um concerto da Weasel era uma coisa muito física, como os Primitive Reason, como aquelas bandas, uma coisa muito de batinés de hardcore, assim, uma coisa... E o pessoal, quando começava a saltar, se nós estivéssemos no andar de baixo, o lustre abanava. E aquilo ficava sempre... Aquilo realmente foi uma sorte não ter havido... Acho que o Gaddafi viu e disse, siga. Se cair, vamos todos, não é? Mas olha uma dica, tu estavas a falar a primeira vez que falaste agora à tarde desse concerto, veio-me à memória uma história, e é curioso por causa de toda a gente, da história do telemóvel, que o telemóvel era mais ou menos uma novidade na altura, e eu lembro-me, estávamos ali, já não sei quem é que tinha o telemóvel, estava a tentar fazer uma chamada e não, eras tu, e não funcionava, então o Sérgio Godinho diz assim, não, vocês antes do número têm que meter o indicativo. Porque tu tinhas que meter o 21 de Lisboa, que nem sei se era 21 na altura, porque, pronto, já... Mas o Sérgio Godinho já tinha o telemóvel, já sabia, ele disse assim, não, tens que meter o indicativo antes. E nós metemos, ok. Realmente, é curioso como estas merdas ficam tipo... Pronto, são coisas que marcam muito, não é? Aquela menina, isto é mais ou menos, lembras-te, sabes, os dinossauros. Foi um bocadinho depois. Disquetes, telemóveis. Opa, tão bom. Enfim. Muito bom. Muito obrigado a todos pela presença aqui. Obrigado aos da Weasel e obrigado ao convite. Obrigado. Obrigado à FNAC.